Não, a comida de hospital, ela não tem que ser sem sabor, né? A comida de hospital, ela é uma comida como qualquer outra, respeitando, claro, né, algumas limitações, né? Questão de sal, mas isso é para saúde. Então, por exemplo, eu gostaria muito, eu estou há bastante tempo internada, eu gostaria muito de comer um hambúrguer. Então, o que que nós mostramos e sugerimos? Que nós podemos fazer o hambúrguer na nossa cozinha. Nós já temos algumas instituições, né, que contam com a gastronomia hospitalar. Então isso é muito bacana, né? Então tem chefes de cozinha para dar esse requinte, né, à alimentação. Olá, eu sou a Teodora Gouveia e está no ar mais um episódio do Mesa Abepaz, o espaço onde a gente discute os caminhos para uma alimentação saudável e sustentável dentro e fora dos sistemas de saúde. Hoje o tema é urgente. Por que a alimentação saudável ainda não é prioridade nos hospitais? Gelatina colorida, sucos de caixinha e refeições ultraprocessadas ainda fazem parte da rotina hospitalar, mesmo quando a gente sabe que a nutrição é parte fundamental da recuperação. Para essa conversa, eu recebo a Tatiana Cristina Bononi Salles. Ela é nutricionista especializada em alimentação coletiva e hospitalar, atualmente coordenadora de nutrição no HCOR e referência nacional em projetos que unem saudabilidade, sustentabilidade e humanização no cuidado nutricional. Vamos lá, vamos tentar entender o que precisa mudar e o que já está mudando na alimentação hospitalar no Brasil. Tati, seja muito bem-vinda ao Mesa Abepaz, muito bom ter você aqui, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Theo, eu estou muito feliz com o convite. Legal, vamos começar então? Eu quero saber de você, em termos de alimentação hospitalar hoje em dia, como estamos? Olha, hoje a nossa situação, ela não está muito boa, né? A maioria dos hospitais ainda não tem essa conscientização da questão da alimentação saudável, de retirar os ultraprocessados, né, da alimentação, tanto dos pacientes quanto dos colaboradores. Mas existe uma luz no fim do túnel, então alguns hospitais, alguns colegas já estão com essa introdução de alimentação saudável aos poucos, mas nós já temos uma perspectiva de mudanças. E diante dessa luz no fim do túnel, né, que você falou que a gente está começando a ver, o que você considera ser os pilares de um bom serviço de alimentação hospitalar? Olha, nós precisamos prestar atenção na patologia dos pacientes, né? E de acordo com essas questões, nós temos, enquanto profissionais da saúde, né, nutricionistas, pensar em melhores estratégias de alimentação. Então, balanceando o que o paciente precisa para as condições da patologia e para melhora, né, do quadro clínico dele, em comparação com o que nós podemos fazer para melhorar a questão de saúde e também pensar não só no momento que ele está no hospital internado. Nós precisamos ser orientadoras mesmo, né? E falar, ensinar como que nós devemos, como que eles devem fazer quando eles saírem, tiverem alta hospitalar. Acho muito legal que você falou uma coisa que é óbvia e que não é, né, não é colocada ali, né? O que é que aquele paciente tem, como que ele deveria se alimentar diante da condição dele? Porque me parece, pelo menos das vezes que estive em hospitais como pessoa internada ou acompanhando alguém, que a alimentação é meio que igual para todo mundo. Tem alguma coisa de tipo, ali é mais, é uma papa, o outro pode mastigar, mas o suco de caixinha tá sempre ali presente, tem algumas coisas que parecem que não, né, que me parece que não faz muito sentido nesse ecossistema. Me corrija se eu estiver errada. Não, a sua percepção está correta. Existem sim algumas particularidades, né, que nós temos que atender dos pacientes, não só pela questão da patologia, mas por questão de preferências, de aversões. Isso todos os profissionais avaliam isso no momento da internação. Mas existem alguns itens que de fato fazem parte da alimentação hospitalar, né? Nem sempre, às vezes, por questão de volume também, nós conseguimos fazer da forma como nós gostaríamos.
Então, o suco de caixinha, por exemplo, ele acaba presente, principalmente nas refeições maiores, né? Almoço e jantar, eles estão presentes em maior quantidade. A gelatina, né? Que a gente vê muito também. Gelatina, ela faz parte de uma das consistências alimentares, né? Então, a gelatina nós usamos bastante, mas existem outras opções, né? De ser feita essa alimentação. Dá pra gente utilizar não só o agar-agar, que é um pouco mais difícil de ser encontrado, mas nós podemos usar alguns artifícios, gelatina incolor mesmo, com suco de frutas natural. Então, a gente consegue fazer uma gelatina um pouco mais saudável, né, para alimentação. Então, a gelatina ela é utilizada em dietas líquidas, né, dietas leves. Então, ela acaba sendo uma alternativa que nós temos que utilizar na alimentação, mas existe sim a possibilidade de torná-la mais saudável. E a gente tem a famosa, né, o jargão comida de hospital. Né? Então, a gente já tem aquele conhecimento popular da comida de hospital ser uma coisa insonsa, sem sabor, sem personalidade. Não que necessariamente tenha que ter. Mas você acha que dá pra gente mudar isso? Assim, comida de hospital não precisaria ser vista dessa maneira ruim mesmo, né? É que já existe uma forma, né? Já é taxado que comida de hospital não tem sabor, né? E até utilizam, às vezes, a gente tá em ambientes de amigos mesmo, né? Descontraídas, as pessoas, comida de hospital, né? Te falo que isso me dá uma dor no coração. É de forma pejorativa. Veio agora, sim. Imagino, né? Você como nutricionista hospitalar... Trabalhando há bastante tempo, né, em hospital, quando eu escuto isso, me dá uma dorzinha. Porque, né, a comida de hospital, ela não tem que ser sem sabor, né? A comida de hospital, ela é uma comida como qualquer outra, respeitando, claro, né, algumas limitações, né? Então, questão de sal, mas isso é para saúde, né? Nenhuma pessoa deveria ter o consumo de sal em uso abusivo, mas existe a substituição do sal por ervas, pelos temperos. Então, a comida ela não deixa de ter o sabor, você vai realçar o sabor utilizando os temperos. Então, dá para ser uma comida gostosa, com sabor agradável, né? E a apresentação também conta bastante. Então, a forma como nós apresentamos esse alimento para o paciente, primeiro nós comemos com os olhos, depois vem o sabor, né? Vem a textura. Então, a gente tem que tirar esse rótulo de que comida de hospital é ruim. Não, e é interessante a gente pensar também que poderia surgir até de forma, né, a agregar aquela experiência ali do paciente, porque a gente tem a comida num lugar muito especial na nossa vida. A comida é realmente prazer, é acolhimento. Então, se você tá num lugar que você tá super sensibilizado, por que as organizações não podem ver essa questão da alimentação como um acolher, como ser algo que satisfaça a sua experiência ali naquele momento difícil? Sim, não, com toda certeza, né? Então, aos pouquinhos a gente vai desmistificando isso. Nós já temos algumas instituições, né, que contam com a gastronomia hospitalar, então isso é muito bacana, né? Então, tem chefes de cozinha para dar esse requinte, né, à alimentação. Tudo dado, né, de acordo com a consistência, né, as questões de saúde mesmo, mas a gente consegue apresentar variações de pratos para diversas consistências. Isso vamos evoluindo, vamos trabalhando, e isso tá bastante presente, ainda bem, né? Que bom. E como que funciona essa integração da equipe médica com a equipe nutricional? Olha, os médicos, eles ainda nos norteiam com relação à questão de patologia, de consistências, e a equipe médica dá bastante abertura também para que nós, nutricionistas, possamos dar a nossa opinião também com relação ao que pode ser servido ou não para o paciente. Precisa ter essa troca, não dá para trabalhar sem ter essa comunicação. Então, o médico, né, ele conhecedor do paciente, né, das particularidades, então ele vai seguir com a conduta dele,
E nós também, enquanto nutricionistas, né, com este outro lado da questão de alimentação, das questões nutricionais, nós também conseguimos ter essa interação e aí juntos montar um plano alimentar, né, montar uma alimentação que seja de maior aceitação para o paciente, né, porque como você mesma disse, o paciente ele está no momento mais sensível, então precisamos respeitar, né, a questão dele de saúde, precisamos tratá-lo da melhor maneira possível para que ele tenha a alta, né, que ele tanto deseja, mas nós também temos que cuidar do que ele gosta, tentar aproximá-lo o máximo possível das raízes, né, do que ele tem de consumo e de costume em casa, com os amigos. Às vezes a gente dá até algumas aberturas para o paciente, sempre em contato com o médico. Nós já tivemos casos de paciente querer tomar uma cervejinha. Opa! Sextou, né? Pô, querido. E aí nós conversamos com a equipe médica e assim, já tive casos de abrirem uma exceção para ser uma cerveja mesmo tradicional e alguns outros casos de ser uma cerveja zero álcool. Mas foi ofertado da mesma forma. Então, entendemos as particularidades e servimos, né, da melhor maneira possível. É legal que você já trouxe, inclusive, o que seria também a minha próxima pergunta, que era essa questão da relação paciente, nutricionista e médico, né, consecutivamente, né? Se o paciente, ele é avisado sobre a alimentação, se ele é ensinado sobre o porquê que ele está consumindo aquilo naquele momento. Sim, o paciente ele é o centro do cuidado, né? Então, nós temos que ativá-lo e colocá-lo como sendo realmente o protagonista da situação, porque ele de fato é. Então, todas as informações são passadas a ele, até para que ele tenha a aceitação do que é ofertado, né? Se ele não sabe, ele pode ter uma recusa, e isso vai acabar prejudicando todo o tratamento e o período em que ele está internado conosco. E como conscientizar disso que ele aprende naquele momento sensível, né, de tratamento, de recuperação, como conscientizar que ele pode levar isso além para o tratamento dele fora do hospital. Vocês têm esse programa? Né, algum tipo de estratégia que ensine o paciente no momento da internação para que ele leve aquele conhecimento no momento da alta? Sim, nós somos educadores também, né? Então, desde o primeiro contato com o paciente, nós tentamos explicar de uma maneira bastante simples, tanto para o paciente quanto para os familiares, acompanhantes, porque eles também influenciam bastante, né? Então, todos os dias, em todas as visitas que nós fazemos, sempre essa questão de orientação é levada como sendo a pauta principal, né? Então, sempre avisamos do que está acontecendo, do que nós estamos fazendo, para que ele vá aos pouquinhos, né, entendendo quais são realmente os pilares para ele ter uma boa alimentação. Nós não obrigamos ninguém, né? Então, as pessoas precisam elas mesmas entenderem quais são, né, as oportunidades, a melhor forma de se alimentar. Não conseguimos em todos os casos, mas tenho a felicidade de dizer que na maioria dos casos nós saímos com essa missão cumprida, né, de ativar esse comportamento, né, essa mudança de comportamento nos pacientes, né? Mas isso é com todos os dias, todas as oportunidades e trazendo um pouquinho de informação, ir desmistificando também. O que nós usamos bastante é isso. Às vezes o paciente fala, não gosto de determinada preparação. E aí nós falamos, podemos trazer um pouquinho? Experimenta, caso não goste, a gente pode ofertar uma outra coisa. E deixamos o paciente bastante à vontade para ele pedir uma outra coisa, né? E aí a gente vai mostrando que é gostoso, que é possível de comer. Então, com isso, a gente vai conseguindo trazê-lo para o nosso lado. Tati, fala para mim, você coordenou um projeto inovador que virou referência. Vamos começar. Qual foram os pilares dessa transformação? Olha, primeiro é essa questão mesmo, né, de cuidar da alimentação das pessoas, né, de trazer uma alimentação mais saudável para aquelas pessoas que buscam se tratar, né, ter uma qualidade de vida.
Então, o primeiro foi a identificação de todas as oportunidades que nós tínhamos de mudança, né, dessa alimentação. Então, foi uma identificação de todos os alimentos ultraprocessados que nós tínhamos como usual em nossa cozinha e pensando em substituições para elas. Então, por exemplo, esses caldos industrializados, né? Então, foi uma das primeiras coisas que a gente identificou que era possível de ser mudado. Então, de utilizar o caldo natural, né? De legumes, de carne, de frango. Então, fomos fazendo essas substituições, tirando o sal normal, né? Pra gente fazer sal de ervas e colocando o máximo possível de preparações que eram feitas mesmo dentro da cozinha. Mas para que isso também acontecesse, nós precisamos ativar essa sensibilidade na nossa equipe operacional mesmo, dentro da cozinha, porque dá mais trabalho, né? Não podemos esconder isso. Então, nós fomos ativando isso para eles, dando orientações, fizemos como se fossem mini cursos, né? Explicando qual que era a importância, não só substituindo de uma vez, pedindo para que fosse feito sem orientar. Então, primeiro, todas as mudanças nós fomos comunicando, porque eles fazem parte do processo. Se não estiverem junto conosco, a gente não consegue. Não. E em questão de fornecedores, custo, quais foram as pedras ali que vocês talvez tiveram que driblar nesse momento para integrar, né, toda essa força ativa? Nós tínhamos a felicidade de ter uma horta bastante grandiosa em terreno, 16 mil metros de horta. Sempre utilizamos esses alimentos, né, na alimentação, tanto de pacientes quanto de colaboradores. Só que conforme foi expandindo para outras unidades, né, do hospital, o que nós tínhamos não era suficiente. Nós não estávamos conseguindo tamanha adesão, né? Então, foi uma coisa boa. Sim. E aí, nós sentimos essa necessidade. Então, existe até uma certa competição saudável entre as unidades de eu quero receber tantas quantidades, tantas caixas de alface, eu quero a beterraba amarela. E aí foi que surgiu essa ideia de desenvolver os produtores locais, para a gente favorecer o locavorismo mesmo, né? Então, nós fomos identificando, tive a ajuda, né, de um Instituto Kairos, que nos apoiou. Então, nós fomos em pequenos produtores rurais, isso foi uma experiência maravilhosa, o quanto que eles tinham de riqueza, né, e de coisas para nos trazer, e na simplicidade deles, né, que eles nem imaginavam. Então, nós fomos instruindo como que eles deveriam fazer, quais eram os itens que nós precisávamos para complementar o que a nossa horta não conseguia abastecer das demais unidades, e nós ensinamos, inclusive, como que eles deveriam vender o produto e o trabalho deles. Então, foi uma parceria entre o setor de nutrição, o setor de compras, de suprimentos. Então, foi trabalhos a muitas mãos. Sim, imagino. E eu queria até, vindo dessa fala que você trouxe, saber da reação de toda essa cadeia que acabou fazendo parte dessa mudança, né? Da questão da equipe, desde o pessoal da cozinha até o pessoal da logística. Como que isso foi recebido pelo pessoal do hospital? Primeiro foi um susto. Eu me lembro até um dia que eu estava numa reunião e me ligaram falando, Tati, tem um trator na recepção. Como assim? Preciso saber se isso foi metafórico ou literal, né? E eu, não, gente, calma, pode deixar entrar. Realmente o trator está vindo para abrir novas áreas para o nosso plantio. Então, as pessoas não estão acostumadas, né? E aí desceu realmente uma pessoa de chinelo, bermuda, aí veio segurança do trabalho, ele não pode estar, ele tá sem os EPIs. Foi bastante confuso, engraçado agora contando, porque foge total da realidade de hospital, né? Então, falar para eles, né, que nós precisávamos comprar uma serra, comprar adubo, né? Compradores que compram o quê? Medicamento, equipamentos, né?
caríssimos, né, de ultra geração, super... e falam, olha, preciso comprar sementes, preciso comprar adubo, preciso comprar o diesel para abastecer o carro que faz o transporte. Então, a reação foi bem diferente, mas a gente despertou muito essa curiosidade, essa vontade de fazer parte do projeto, porque eles estavam vendo os resultados. Então, isso era o mais maravilhoso. Então, quando eles viam que eles entravam nos refeitórios e viam que tinha alface orgânico, repolho orgânico, eles se sentiam parte, eu que ajudei. Ah, que legal, porque essa alimentação ela não é só para o paciente, mas tanto para os colaboradores também do hospital. Foi, esse projeto nós conseguimos atingir a todos. Então, primeiro nós começamos de formiguinha, né? Então, em uma unidade pequena, onde tinha horta, então era tanto para colaboradores quanto para paciente. E aí fomos expandindo e conseguimos que todas as unidades tivessem, né? Então, eram 6 unidades, servindo tanto pacientes quanto colaboradores, só que ficou pouco. Por isso que nós fizemos essa educação, né, de buscar esses fornecedores e ensiná-los e dar essa orientação para eles. E eu sei que hoje eles seguem fazendo o que nós ensinamos para eles, né? Então, isso é muito bom. Nós mudamos a vida, não só das pessoas, dos colaboradores do hospital e pacientes, mas a vida desses pequenos produtores rurais. É muito bacana. Então, você acha que essa resistência que eu ouvi no começo, que você falou, foi um susto? Foi mais num sentido técnico e prático do que a gente vai ter que mudar na rotina, o que eu estou fazendo, do que de fato, não, vamos mudar para um lugar melhor em termos de alimentação, né? Pelo novo, né? Nunca terem se deparado com essa situação e terem que aprender. Então, as pessoas, elas estão mecanizadas, né? Eu sei trabalhar dessa forma e é dessa forma que eu vou seguir. Então, quando nós vamos colocando novas oportunidades, novos desafios, então vai surgindo aquele medo, né? De repente não conseguir atingir o objetivo, as dificuldades que nós vamos nos deparando, nós nos deparamos com diversas dificuldades. Então, era cada dia uma pedrinha que a gente ia tirando, e aí, no fim, a gente acabou tirando de letra mesmo, né? Então, qualquer outra situação que fosse aparecendo pra gente era fichinha. Você deixou o seu legado, e como que tá lá agora? Olha, infelizmente, não continuou o projeto. Meu Deus! Eu devo perguntar o porquê? Vai cortar o nosso coração, meu e de quem está nos assistindo. Infelizmente o projeto ele terminou, né? Não deu essa continuidade. A horta continua, né? Onde ela já existia, né? Na unidade da Granja Viana, mas essa unidade ela fechou. O hospital fechou essa unidade, acabou ficando só com outras 3 unidades. Mas por questões financeiras mesmo, então o projeto não foi adiante. E nós precisamos sempre ter as pessoas que acreditam no nosso trabalho e no nosso propósito, né? Então, independente, né? A equipe de nutrição sempre muito engajada, né? Sempre querendo continuar, né? Que essa parte de alimentação saudável, ela permaneça. Nem tudo foi modificado, mas o projeto, ele teve um fim. Mas por conta, basicamente, dessas pessoas que não acreditaram e de alguma forma não quiseram investir de quem tá lá em cima, por exemplo, é isso, né? Acaba sendo, né? Acaba sendo, né? Tudo acaba gerando em torno de custos, né? De dinheiro. É um projeto para que a gente faça, é um projeto inovador, mas para que a gente faça realmente acontecer, a gente precisa de um investimento. Não só a mudança de comportamento, né? Mas a questão de financeiro mesmo, né? Então, para que as coisas vão caminhando, né? E lá na frente dê frutos, mas nós precisamos desse investimento. Então, basicamente, a questão de não ter dado certo foi a questão financeira. E você tem conhecimento de alguma outra instituição pública ou privada que segue esse planejamento que você tinha como ideal e que até chegou a implantar? Tenho, isso é muito feliz, né? Nós temos um grupo chamado NutriLeader,
onde nós trocamos informações, né, sobre todas as boas práticas que nós trabalhamos e nós fazemos dentro do setor de nutrição em hospitais. Então, claro que na grandiosidade, né, que era o nosso projeto, não existe, não tem o conhecimento que seja dessa forma. Mas voltando naquele trabalho de formiguinha, existe. Então, existem pequenos canteiros, utilização de espaços que hoje são obsoletos, né, em hospitais, e que existe a oportunidade de ter esse cultivo, sejam de ervas aromáticas, seja de alguns legumes e verduras que dá para a gente cultivar em pequenos espaços. Existem, eu conheço o Hospital das Clínicas, né, que tem esse projeto muito bacana, e tem o Hospital Samaritano também, que eles seguem com essa proposta. E em breve também teremos no HCOR. Boa, vou chegar aqui no HCOR. Quero saber, inclusive, quais são agora você, né, coordena o pessoal de nutrição lá do HCOR. E quais são as prioridades que você vê das mudanças que vocês farão lá? Qual é o status de você lá dentro agora? Como que tá? Eu cheguei recentemente, né? Eu estou há menos de um ano à frente da nutrição. E os mesmos passos, né? Então, identificação de todas as oportunidades de substituições, então, melhorias dos cardápios. Então, nós já estamos iniciando agora para o segundo semestre, nós temos belíssimas alterações aí acontecendo, onde existe essa possibilidade, né, de tirar um pouco desses alimentos ultraprocessados. A introdução de alguns alimentos orgânicos, nós também já estamos em vias então existe um estudo bastante grandioso, né, de substituição tanto de hortifrutis, de parte de pães mesmo, né, de bolos, para que a gente possa utilizar esses alimentos orgânicos. Então, estamos ainda estudando, mas existe uma grande possibilidade de conseguirmos atingir esse objetivo. E esses planejamentos, eles seguem também as diretrizes do guia para a população, para o guia alimentar da população brasileira? Seguem. Total, porque você já falou, né? Sem ultraprocessados, né? Alimentos mais naturais. Uhum. Tá absolutamente tudo de acordo. Até acima. Porque aí a gente vai consumir o alimento na íntegra, né? Sem ter essas partes que não são tão bem-vindas, né? Na alimentação. Então, bastante, sempre pensando na questão, né, de todos os macros e micronutrientes, vitaminas, e sem contar com a questão de não ter agrotóxicos, né? Que isso é a parte mais maravilhosa que tem, né? Vamos nos manter saudáveis. Enfim, quais foram os aprendizados que você trouxe agora para sua jornada do HCOR? Eu tive toda a base de lá, né? Na verdade, eu tive bastante conhecimento lá. E eu conto sempre essa história, né? O profissional nutricionista, infelizmente, ele não sai formado por inteiro da faculdade. Eu conto com um pouco de vergonha, mas que isso me formou. Quando eu cheguei na horta, eu não sabia identificar quais eram os legumes, as verduras que tinha no canteiro. Eu era aquela nutricionista com um tempo de experiência, não era recém-formada, mas eu ia com um senhorzinho que tomava conta da horta e ele só me falava, olha, você pode usar 2 caixas desse canteiro, daquela canteiro você pode pegar 3 caixas. E eu, sim, é o que Mas isso? o que tem ali, né? Pelas folhas, você não reconhecia? Não reconhecia, porque eu era aquela nutricionista que ligava no fornecedor e falava, olha, no meu cardápio essa semana eu tenho beterraba, repolho, acelga, me manda tantas caixas, tantos quilos. E estar neste contato me transformou e me mostrou a importância de irmos atrás, né, desse conhecimento. Então, eu me formei nessa questão de agroecologia com esse incômodo que me deu. E hoje eu ainda tenho isso comigo, assim, os nutricionistas, eles precisam ter também a formação em agroecologia para ser um profissional mais completo. Então, eu trago isso muito de lá, né, e eu procuro mostrar isso também onde eu estou.
falando sobre a questão de agroecologia, das plantas alimentícias não convencionais, de mostrar a importância de ter essa alimentação mais saudável, inclusive para tratamento das patologias dos pacientes. E falando com pessoas de mais sabedoria, conversando, assim, eles trazem esse relato, né, de alimentação mais saudável, que não tinha geladeira e não estragava os alimentos, ou de, eu tô com uma tosse, conheço uma ervinha aqui, assim, que eu posso fazer um chazinho. Então, isso já existia, né, que a modernidade foi trazendo algumas coisas que não são tão benéficas, né? Podem ser mais práticas, mas acaba deixando de lado essa questão de saúde. Então, no passado existia, assim, então nós estamos resgatando. É o que eu vejo, assim, em todas as entrevistas que eu faço, é exatamente esse resgate do natural. E, Tati, me fala uma coisa, eu quero saber quais foram os principais entraves, né, de você chegar ali numa grande instituição que já tem algo formulado há anos, estabilizado e, peraí, quero mexer nisso daqui. Qual foi a principal resistência, né? Eu acho isso um ato muito de coragem, né? De você pegar ali a banca e falar para uma instituição grande, vamos mudar isso que já estava pré-estabelecido. Como que é? É bem desafiador. Né? A famosa frase, sempre foi assim... Isso nós escutamos bastante, né? De tentar mudar e de trazer algo diferente, e de algumas pessoas já trazerem isso muito na sua fala, né? Nas suas atitudes. Não vai dar certo. Sempre foi assim, ou está dando certo dessa forma, então não vamos mexer no que está dando certo. Então, escutamos isso, mas o importante é nós termos o nosso objetivo. Nós sabemos que dá certo de outra forma, sabemos que é possível, que tem desafios, que vai levar um tempinho, mas se nós soubermos que isso vai dar certo, é só a gente ir começando, é só começar e levando também essa informação. Tudo com a informação fica mais fácil. Por mais que a pessoa, no momento, se mostre um pouco mais resistente, mas mostrando, indo junto, né? Falando, apresentando, colocando a mão na massa, literalmente, as pessoas vão quebrando um pouco esse paradigma de que não vai dar certo. A gente precisa mostrar, a gente precisa trazê-lo para parte do processo. Se a gente deixar as pessoas de fora, não vai dar certo nunca. A gente precisa cada vez mais envolver, mostrar que a gente precisa de cada uma das pessoas para que o nosso objetivo ele seja alcançado. E a cada vitória, por pequena que ela pareça, mas a gente precisa mostrar e comemorar junto, para que as pessoas vão criando esse entusiasmo. E você acha que essa nova geração de nutricionistas já está chegando com um poder de articulação mais forte nesse combate, nessas brigas? Assim, geracional mesmo, essa galera que tá saindo da faculdade agora, já com uma outra cabeça, que sabe que talvez vai enfrentar essa resistência do não, mas sempre funcionou assim. Você acha que eles já vêm mais com um discurso mais bem formado? Nem todos. Nós ainda temos alguns profissionais, porque depende muito, né, da área que a pessoa vai atuar, do que ela gosta. Então, nem sempre ela vem com esse engajamento, né? Mas eu procuro sempre trazer as pessoas para próximo, né? E mostrar e incentivar que elas estejam juntos com esse mesmo objetivo, né? Somos todos nutricionistas e nós precisamos, né, transformar o mundo, né, de uma maneira que seja mais saudável. Isso não só para os profissionais, né, que hoje são nós, como os estagiários. Eu adoro estagiário. Adoro, porque a gente troca uma informação muito grande, né?
tem 20 anos que eu sou formada, então já tem bastante tempo. Então, para mim é uma troca maravilhosa quando nós recebemos eles, porque eles vêm com essa vitalidade, né, com coisas novas para trazer. Então, a gente sempre procura envolvê-los nesses nossos projetos, nesses nossos conceitos, né, de alimentação saudável. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguindo. E bom que tem outras instituições que também têm esse pensamento, né, para que a gente consiga formar aí um maior número de profissionais, colegas, né, da nutrição, que tenham esse mesmo objetivo. Conscientes, né? E você colabora também na produção do livro Hortas Comunitárias Urbanas. Aí eu queria saber dessa sua experiência hospitalar, né, como que ela se conectou com esse tema. Nós fomos agraciados, né, com a participação desse livro, porque realmente foi um projeto inusitado, né, uma horta dentro de um hospital. Como que é possível, né? Todos me perguntam sobre isso. E tem realmente tudo a ver, né? Então, quanto mais natural a alimentação dentro de uma instituição de saúde, melhor nós conseguimos levar isso para os nossos pacientes e para os nossos colaboradores. Então, neste livro, nós contamos todos esses desafios, né? De como é que foi a introdução, como que foi o passo a passo, o dia a dia, para a gente ir transformando, né, a alimentação de cada um dos que a nutrição alimenta, né? Então, foi muito bacana participar do livro, porque nós contamos tanto a nossa parte enquanto nutricionistas, quanto a parte dos nossos auxiliares, né, que ficavam mesmo na horta, né? Para eles também era um desafio muito grande, né? Quem fica na horta, fica no manejo mesmo do solo, eles entendem daquele pedaço. O que é bom, qual que é o tempo de plantio, quando que ele precisa colher. Então, eles não tinham essa dimensão de que nós, enquanto nutricionistas, temos um cardápio e nós precisamos seguir esse cardápio. Quanto que eles têm que plantar para que no mês certo eu tenha aquele determinado legume ou verdura para eu atender o meu cardápio. Então, foi uma troca muito maravilhosa. Então, nós fomos mostrando para eles as nossas necessidades e eles foram mostrando pra gente quais eram as realidades, porque é a natureza, a gente não manda na natureza. E aí nós fomos nos conectando e nos completando para que nós conseguíssemos, ao mesmo tempo, atender o cardápio que foi elaborado, mas também respeitar o tempo. Sazonalidade. Exatamente. Mas você, então, na sua visão, né, você realmente acha que essa questão da horta local e da alimentação local, né, do fornecedor local, ele de fato é uma estratégia palpável, né, dentro da alimentação hospitalar? Sim, super possível. É isso de não ter nada engessado, né? Nós temos que ter toda essa questão de respeitar as padronizações de alimento e de dietas, né, dos pacientes, mas dentro do que nós temos disponível. Isso também usa da nossa criatividade, né, enquanto profissionais. Então, hoje eu não tenho a batata, mas hoje eu tenho inhame. Então, o que podemos fazer com inhame? Né? Hoje eu não tenho alface, mas eu tenho a rúcula. O que eu consigo fazer? Sim. Então, entendendo isso e criando adaptações para que nós possamos entregar o alimento da melhor maneira possível. E com mais sabor, né? Com mais vitaminas, né? Pela questão da sazonalidade mesmo. Sair da zona de conforto, né? Exatamente. Total. Tati, eu queria que você dissesse o que você gostaria que os gestores hospitalares soubessem sobre o poder da alimentação, né, ali no tratamento e até na cura de um paciente. Nós não somos somente preparadores de alimentos, né? Nós não temos que só levar a comida para saciar a fome das pessoas, né? Nós, enquanto profissionais da saúde, nutricionistas, sabedores, né, de todas as questões nutricionais, né, o que nós podemos agregar no tratamento do paciente, nós
precisamos que os administradores, eles nos deem mais este voto de confiança, né? Que é possível ter uma alimentação saudável, respeitando particularidades, respeitando as aversões. Tem um aumento de custo, mas não é um aumento de custo que a gente seja tão expressivo. Então, fazendo uma conta, o tempo que o paciente ele fica internado conosco, mas se eu conseguir fazer com que ele tenha uma melhora no tratamento, ele vai ter uma alta mais rápida. Então, eu também vou conseguir girar leitos, então eu também vou conseguir reverter isso em lucro para o hospital, né? Então, o investimento que neste primeiro momento não é tão perceptível, mas que lá na frente nós vamos conseguir sim ter esse lucro, né? E não ter reinternações, porque com alimentação saudável nós também combatemos, né, outras doenças. Então, nós evitamos que o paciente ele tenha que ficar se reinternando. Então, trazer uma qualidade de vida melhor, né? Fala pra mim, como os pacientes podem agir de maneira mais ativa e menos passiva em termos da alimentação que ele recebe ali num período de internação, né? Óbvio, sem o combate, né, da questão da saudabilidade daquilo que é, né? Olha, você não pode comer um alimento sólido porque você operou o seu estômago. Não nessa questão do combate, mas sim no que é oferecido a ele em termos de, por exemplo, como a gente já citou aqui, ultraprocessados. A gente, né, nós, pacientes, né, não profissionais, a gente tem um lugar de fala ali que a gente pode, né, pode colocar o nosso ponto? Podemos. Nós damos essa opção para o paciente, para ele escolher o cardápio dele. Então, dependendo da dieta, ele tem maior flexibilidade. Então, tem dietas mais restritas, de fato, a gente não consegue ter tanta mobilidade ali, né? Para que o paciente ele possa escolher. Mas, em sua grande maioria, o paciente ele escolhe o que ele quer se alimentar com as nossas opções. Sim. Então, nós damos as opções e eles acabam escolhendo. E quando eles pedem alguma coisa assim que seja um pouco fora do que nós consideramos, né, ser o ideal e o adequado, nós propomos substituições. Então, por exemplo, eu gostaria muito, eu estou há bastante tempo internada, eu gostaria muito de comer um hambúrguer dessas marcas, sim, né, que nós conhecemos. Então, o que nós mostramos e sugerimos? Que nós podemos fazer o hambúrguer na nossa cozinha, né? Então, preparar de uma forma mais saudável, né? Ele não vai ser bom. Vamos trazer e mostramos e levamos na apresentação de uma forma bem semelhante, né? Para que ele entenda que existe sim essa possibilidade de comer algum alimento que ele tenha vontade, mas de uma forma mais saudável. Então, sempre tentamos dar essas opções para o paciente. Em alguns casos específicos, né? Então, em casos de pacientes em cuidados paliativos, a gente entende que é um pouco mais difícil, mas em sua grande maioria nós sempre fazemos essas negociações com o paciente. Como que você imagina, agora a gente vai pensar lá na frente, como que você imagina a nutrição hospitalar daqui a 5, 10 anos, para onde estamos caminhando? Olha, eu imagino de fato uma alimentação bem balanceada, uma alimentação mais natural possível, com as pessoas realmente conscientes, né? Acredito que nós estamos caminhando exatamente para isso. Infelizmente, nós estamos adoecidos, né? O planeta está adoecido. Então, eu vejo bastante esse movimento, né? Principalmente dos nossos pacientes, muito preocupados com a questão de alimentação. Então, eu vejo, sim, uma esperança, né? Das pessoas se apropriarem mais, né? De alimentação saudável, de como ter hábitos, né? De vida mais saudáveis. Então, eu imagino, sim, que daqui a pouco tempo seja possível, né, não só de nós, nutricionistas, orientarmos, como os pacientes também exigirem. Hoje eles já exigem bastante. Tem muitos pacientes que eles mesmos nos dão um puxãozinho de orelha, mas suco de caixinha...
Poxa, como assim, né? E Tati, tem uma pergunta aqui que me veio na cabeça que nem tem no nosso roteiro, mas eu acho interessante e você fique à vontade de falar se você tem esse conhecimento ou não. O que acontece na nutrição hospitalar aqui no Brasil? A gente está próximo, longe do que está acontecendo no resto do mundo? Estamos aquém, além? Como que tá? Em questão de tecnologia, nós ainda estamos um pouco defasados, mas em alimentação nós estamos bem mais avançados, né? Então, os outros países, eles ainda estão com uma questão de alimentação mais voltada para praticidade, né? Para alimentos prontos, congelados, que nem sempre são a melhor opção. Não que alimentos congelados não sejam bons, né? Mas tudo depende da forma como ele é produzido, como que ele é armazenado. Então, o Brasil está em destaque. Eu vejo que às vezes as pessoas elas confundem, é legal que você trouxe essa questão do congelado, às vezes ele é bom, às vezes ele não é, que as pessoas confundem métodos de armazenamento com processo do alimento, né? Assim, do que realmente é uma embalagem moderna, criada para não estragar aquele alimento na melhor forma dele do que um alimento superprocessado, ultraprocessado, né? E foi legal que você trouxe isso aqui. E faz sentido? Faz sentido. Faz sentido, assim, a conservação do alimento quando ele não é bom, né, é muita adição de sódio, de conservantes, que não fazem realmente bem para a saúde. Uma forma de congelamento adequada, né, com alimentos in natura, sem adição desses aditivos, né, de conservantes, ele é super prático e super possível de ser utilizado sem afetar a saúde. E também de ser prático, né? Então, hoje a vida tá tão corrida, então nós temos que utilizar, né, usar a mão desse lado prático, né, para termos a nossa alimentação saudável. Às vezes, uma refeição mesmo, ela acaba sendo mais rápida do que fazer algum tipo de lanche ou ter o preparo de alguma coisa, né? Então, você já ter tudo certinho, programado, né? Isso, esquematiza, né? Então, final de semana eu tiro um dia para eu fazer toda a alimentação da minha família, né? Então, faço prato base, faço as proteínas e faço da forma certa, o armazenamento correto, é muito mais prático, saudável e é possível. Deixa eu te falar, Tati, se você pudesse mudar uma única coisa, uma única forma imediata agora nos hospitais brasileiros para a gente ter esse avanço, né, do benefício da alimentação hospitalar, o que você mudaria? Acho que uma coisa ser... Muito difícil, né? Te peguei. Tudo bem, pode ser uma coisa... acredito que hoje, assim, é mais por questão de mão de obra mesmo. A gente acaba não conseguindo oferecer também tudo que nós gostaríamos de oferecer. Por exemplo, até em substituição ao suco em caixinha. Seria possível oferecer um suco natural para todos os pacientes? Existe, é possível, só que nós não temos a mão de obra necessária, né? Então, o nosso time sempre é bastante enxuto. Então, se nós tivéssemos essa possibilidade, né? Nós tivéssemos, tanto em parte de equipamentos modernos, investimento, um olhar diferenciado para a nutrição, né? O que existe de mais moderno que pode nos auxiliar? Nem em questão de mão de obra, de repente são esses equipamentos mesmo que existem modernos, né? Que não dependem, né, de um ser humano e que nós poderíamos utilizar para deixar a nossa cozinha cada vez mais equipada, mais moderna, para conseguir também ser um aliado nesse projeto, né, de alimentação saudável. Perfeito. Tati, a gente já tá encerrando, mas a gente sempre conversa um pouquinho aqui no off, né, gente? Antes de entrar no ar, eu comentei com a Tati que teve um vídeo super recente da Rita Lobo, que ela postou esse questionamento sobre a questão da alimentação, não só em termos de ambiente hospitalar, quando a gente fala de paciente e de colaboradores, mas do entorno. Então, é aquela coisa, você entra no hospital e você tem aquelas máquinas de comida ultraprocessada, né? Que se você pensar no quanto os ultraprocessados fazem mal à saúde, você está num ambiente que teoricamente não, que você está para cuidar da saúde, o quão grave a gente ainda ter esse tipo de
de facilidade até no meio que não deveria ter. Nós incentivamos de uma forma completamente contrária ao que nós queremos, né? Também por questão de praticidade, por questão de armazenamento, de giro de mercadorias, né? Eu já tive, inclusive, uma máquina que eram de produtos naturais, mais saudáveis e que nós não tínhamos o consumo. Adesão. Então, não foi muito bacana. Então, as pessoas, elas buscam algo mais prático, né? Não necessariamente o saudável. Então, isso é bastante ruim mesmo, né? Nós deveríamos não ter essas outras opções. Quando nós temos muitas opções, as pessoas acabam sempre optando pelo que é mais prático, Ficou né? minha dúvida, porque você falou a gente tinha uma máquina de comida saudável. Do lado tinha uma de ultraprocessada ou ela tava sem... Não ao lado, mas existia próximo. Possibilidade. Isso. Então as pessoas iam, né? Olhavam, achavam estranho, né? Primeiro que foi estranho quando eu solicitei. Uhum. Que aí, nossa, mas coisas saudáveis, né? Sanduíches naturais que eu pedi, né? Frutas, pedi para ter fruta, né? Aí a empresa gentilmente fez para mim, né? E tal, mas também desacreditando. E aí, tempos depois, eles me falaram, realmente não vai dar, né? Porque na outra máquina que eles tinham com os processados, né? Os ultraprocessados, tinha bastante saída. Então, as pessoas, elas ainda vão por esse mais prático, por esse que eu conheço. Eu ouvi até de uma pessoa me falando assim, não, mas fruta eu como em casa. Oh, meu Deus. Nos resta terminar esse episódio dizendo o quê? Que tanto eu quanto você, muito principalmente você, temos um belo caminho pela frente. Temos. A nutrição é a profissão do futuro. Tati, muito obrigada. Foi uma delícia nosso bate-papo aqui. Amei te conhecer. A gente já tinha conversado antes. Na nossa conversa prévia, a gente já estava super empolgada porque é um assunto que está muito em alta e precisa ser discutido. Então, a sua presença aqui foi fundamental. Quero te agradecer mais uma vez e pedir para você falar para o pessoal de casa como entra em contato com você, com o seu trabalho, das instituições, como que é? Ai, olha, eu que agradeço, foi maravilhoso, é muito bom, eu sempre fico muito feliz, né, de ser convidada e de poder levar esse conceito, né, os meus exemplos, né, para o maior número de pessoas, né, o objetivo é que os bons exemplos, eles sejam divididos, né, para que as pessoas, elas possam seguir, né, e como eu comentei, existem outros hospitais que seguem, né, o que nós começamos, isso é o mais gratificante, né, isso é maravilhoso. Então, quanto mais eu puder falar, né, você falou, eu falo demais, eu também sou nutricionista e falo demais. É assim, e é assim que é bom. Adoro falar, e ainda quando me pedem para falar do que eu amo, né, que é falar de nutrição, de alimentação saudável, é que eu não paro nunca mais de falar. É bom porque a gente tem material para vários episódios. A hora que você quiser vir, você vem. Então, deixa esse recado pro pessoal. Onde te acha? Pode me procurar pelo meu Instagram mesmo. É Tati1Cris. Tá. Pode me procurar por lá que eu respondo a todo mundo. Perfeito. Obrigada, Tati, mais uma vez. E você aí de casa, muito obrigada pela audiência. Não deixa de deixar seu like aqui no vídeo, seu comentário, seguir a gente por aqui, porque a gente gosta sempre de ouvir aí o seu lado também. Até mais.